Boa tarde. Aqui nós começaremos nosso Sacode o Pó. O nosso primeiro Sacode Pó é um canal, né, que, pela graça de Deus, foi me dado para que eu pudesse trazer um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho do conhecimento, né, que eu possa abençoar várias pessoas com os estudos que foram me dados por Deus, né, pelo privilégio de Deus, para que eu possa trazer um pouco de paz, discernimento para os irmãos. O meu nome é Wellington Renato Roseno, e eu estou aqui a serviço de Deus para trazer um pouquinho da palavra dele para vocês. Então hoje nós começamos nosso primeiro estudo do nosso canal, que é o Sacode o Pó, né? Sacudir o pó é tirar a mesa, tirar toda sujeira, toda imundície, tudo aquilo que não presta, tudo que não provém do Senhor. Sacode, sacode. Esse é o fundamento desse canal, tirar o que não presta da vida das pessoas. Então eu convido vocês, né, pelo privilégio que foi me dado, de vamos orar aqui e agradecer a Deus por esse canal e pelos nossos primeiros estudos, que será o primeiro de vários, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, obrigado pelo privilégio de estar aqui na sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse canal, que não é meu, é seu, que é para o seu nome ser honrado e o seu nome ser louvado. Eu queria dizer, Pai, que o Senhor deu para cada um, tanto a mim como ao meu irmão, um talento. E esse talento que o Senhor me deu, eu quero usar para a sua palavra, para a sua verdade, para que seja, Pai, o seu nome seja louvado, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje começamos, né, o nosso primeiro estudo, que tem como nome, o nome do nosso estudo, nosso primeiro estudo nosso primeiro estudo, Sacode o Pó, para a glória de Deus, chama-se Com Quem Está a Direção da Sua Vida? Com quem está a direção da sua vida? Eu espero que você não me responda que a direção da sua vida seja essa aqui, né? Então, para começar o nosso primeiro estudo, eu queria contar uma historinha, né? Conta-se que um determinado homem, ele teve um encontro dele com Jesus, e Jesus falou para ele assim: olha, nós temos que passar por um determinado caminho. E ele ali, né, na sua confiança, não, Jesus, beleza, com o Senhor eu vou para qualquer lugar, né? Igual o exemplo de Pedro, né? Eu faço tudo aí, se eu for para ali eu vou, para cá eu vou. Então ele falou a mesma coisa: eu vou para o Senhor em qualquer lugar. E o que aconteceu? Ele entrou no carro e Jesus no volante, tá? Então, no banco passageiro, sentou lá e foram os dois seguindo viagem. E Jesus ali na sua mansidão, na sua tranquilidade, na mão de direção, na velocidade permitida, porque Jesus não faz nada errado. E foram seguindo o caminho. Passa aqui, passa ali, entra em estrada aqui, entra em caminho aqui, e foram seguindo. E o que aconteceu foi que chegou numa determinada ladeira e Jesus começou a subir. E para o espanto daquele homem, vinha uma carreta descendo, desgovernada, em alta velocidade, ia para lá, para cá, e o homem começou a ficar desesperado com aquele ali, e ele olhava Jesus assim, Jesus lá tranquilão, dirigindo, sem problema nenhum, na mansidão, na mão de direção, sem estresse, sem nada, e ele preocupado, aí a carreta começou a aproximar do carro, e ele falou assim: Jesus, não vai dar pra gente passar não, olha o que está acontecendo, olha a carreta, ele desesperado, e Jesus ali, tranquilinho, tocando a direção ali, e a carreta foi aproximando, e quanto mais próximo ela ficava, mais desesperado aquele homem ficava. E aconteceu que a carreta aproximou, e ele, vendo Jesus naquela tranquilidade, ele meteu a mão no volante, e foi inevitável. A colisão, ela foi inevitável. Então o que aconteceu? A carreta passou em cima do carro, embolou o carro todo, amassou o carro todo. Mas Jesus deu livramento para aquele homem. Ele saiu ileso desse acidente, ele não teve nada.
né? Se você olhasse o carro ali, você fala, não tem condição, mas eles são ilesos, né? Porque para Deus não existe impossível, ele faz tudo. E o carro deu PT, perca total, aí eles foram na seguradora, né? E a seguradora deu outro carro zerinho, novinho para ele. E Jesus, quando ele saiu da seguradora, Jesus estava lá fora esperando e falou para ele assim, nós temos que passar por aquele caminho. E ele entrou no carro de novo, sentou no banco passageiro, e Jesus foi ali, na sua mansidão, na sua mão de direção, na velocidade permitida, seguiu o caminho. E pegaram a estrada novamente. E entra aqui, entra ali, vai ali, e chegaram novamente naquela ladeira. E chegando naquela ladeira, para surpresa daquele homem, vinha descendo 2 carretas, totalmente desgovernadas, em alta velocidade, uma na mão e outra na contramão. E aquele homem desesperado, Jesus, olha o que está acontecendo, nossa carreta vindo, nós temos que sair daqui, nós vamos morrer, né? E aquele homem desesperado, com medo da morte, com medo daquele acidente, Jesus ali na mesma tranquilidade, na mesma tocada. E quando as carretas aproximaram, ele desesperou de novo e pá, meteu a mão no volante. Fato inevitável, outra colisão. E aí o que aconteceu? A carreta passou por cima do carro, amassou o carro todo, virou outra bolinha. Só que dessa vez, Jesus deu um castigo para ele, né? Ele foi para o hospital, teve vários ferimentos, né? Ficou uns dias internado. E Jesus foi visitá-lo no hospital e fazendo a visita para ele, ele falou assim, nós temos que passar por aquele caminho. Então o homem, né, logo que saiu do hospital, que teve alta, ele voltou à seguradora, recebeu outro carro, porque também foi PT, recebeu outro carro novinho, zerinho, e Jesus, novamente, sentou-se ao volante, ele no banco passageiro, porque eles tinham que passar por aquele caminho. Era necessário para aquele homem passar por aquele caminho. Era como se ele tivesse um débito, vamos chamar assim, um débito, e ele tinha que passar por ali para pagar aquele débito. Então Jesus Cristo falou, nós temos que passar por ali. Entrou no carro e foram os dois novamente. E Jesus, novamente, na sua mansidão, na velocidade permitida, na sua mão de direção, seguiram o caminho, estrada, vai estrada aqui, vai estrada ali, e vira aqui, e chegaram na ladeira. E começaram a subir. E no meio da subida, quando o homem olha para cima, para o espanto dele assim, desciam 3 carretas. 3 carretas desciam, novamente, desgovernadas, em alta velocidade, e o homem desesperado, falou, agora não tem saída, agora eu vou morrer. E aí, né, Jesus ali na mesma tocada, na mesma balada, na mesma tranquilidade, na mansidão que ele é, e foi. E o homem desesperado falou assim, ai meu Deus, agora eu vou, não tem saída. E Jesus ali tranquilão, e ele foi, pá, meteu a mão no volante. Fato inevitável. Outra colisão. E só que dessa vez Jesus deu um castigo maior para ele. Aquele homem, ele ficou ferido, ele machucou demais naquele acidente. Ele ficou entre a vida e a morte. Tá? Ele ficou vários dias internado no CTI. Depois ele saiu e ficou vários tempos na enfermaria para poder recuperar. E nesse período, né, quando ele estava quase sarado, Jesus Cristo foi lá novamente visitá-lo e falou para ele mais uma vez, nós temos que passar por aquele caminho. E aquele homem, ele sabia que ele precisava passar por ali. Então, eles voltaram à seguradora, pegaram outro carro, zerinho de novo, Jesus no volante, e seguiram viagem. E entra aqui, entra ali, passa aqui, vira aqui, sobe aqui, e chegaram naquela mesma ladeira novamente. E quando eles estavam subindo, para surpresa daquele homem, desciam 4 carretas. Uma na mão de direção, outra na contramão, uma no acostamento, a outra no acostamento, em alta velocidade, desgovernado. E aquele homem desesperado. Agora não tem jeito. Mas,
Os 3 acidentes fizeram com que aquele homem examinasse a si mesmo. Ele voltou para dentro de si. E aí o que ele fez? Ele, vendo aquela situação, aquelas 4 carretas descendo, e ele viu que aqui, com olhos humanos, tá, era impossível de passar. O que ele fez? Ele falou assim, olha, por 3 vezes, eu coloquei a mão no volante, eu não confiei em Deus, mas agora eu vou confiar. E ele simplesmente cruzou os braços e ficou sentado. E as carretas vindo e vindo e vindo e vindo e vindo aí, irmão. Naquelas manobras que só Jesus Cristo faz. Aquela manobra assim, que só Deus faz. E você, por favor, não me pergunte como isso aconteceu. Mas o carro voou. Passou por cima das 4 carretas. Caiu na mão de direção e seguiu viagem. Então, por isso é que o estudo chama com quem está a direção da sua vida, quem está dirigindo a sua vida, para quem você está entregando a sua vida, quem está conduzindo você, quem está do seu lado, quem que está dirigindo ou quem está no banco do passageiro. Com quem está a direção da sua vida. Então nós vamos começar o estudo aí falando de caminhos, né? E eu queria mostrar para você qual é o caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus. Perfeito. Para quem conhece, né? Quem conhece de trânsito, né? Essa linha aqui é pontilhada, que é permitido ultrapassar, né? Que você tem visibilidade. E esse é o caminho de Deus, reto, perfeito, sem desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você segui-lo, você nunca vai ter problema. É lógico que sofrimentos, tribulações, a gente passa porque Jesus não enganou ninguém. Ele falou, na vida passará sofrimentos e tribulações. Mas se você estiver aqui, o que for, você vai estar com Jesus. Nesse caminho aqui, você vai estar com Jesus. Pode vir 1, 2, 3, 4 carretas, mas Jesus vai estar aqui. E aí você pode seguir tranquilo. A sua confiança estará nele. E aí não tem problema nenhum. Então, esse é o caminho do nosso Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre esse caminho. E lá em João 14,6 fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja bem, que voltando naquele caminho, para você seguir no caminho de Deus, você tem que estar com Jesus. Certo? É a primeira coisa para você andar no caminho de Deus, é estar com Jesus. Por quê? Porque você estando com Jesus, tudo estará mais tranquilo. Qualquer que seja a carreta que vier para cima de você, você vai passar. Basta depositar nele a confiança. Né? E lá em Salmos 18, de 30 a 32, diz assim a palavra do Senhor, que é a perfeição. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Então, o que a gente quer dizer aqui? É que para você, né? Para você, que nós temos que andar por isso aqui, por quê? Porque esse caminho ele é perfeito. Ele é perfeito. Se você não desviar nem para lá, nem para cá, não vai ter problema. Esse é o caminho de Deus, perfeito. E a palavra dele tem poder. É o que diz os Salmos aqui. E em Hebreus 10, 19 a 22, o vivo caminho. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, e aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então quer dizer, Deus quer nos tirar, tá? Quer limpar
toda essa sujeira. Ele quer tirar da gente tudo aquilo que faz a gente desviar do caminho dele. Então, nós temos que estar cientes que temos que andar no caminho dele. Essa é a verdade, essa é a vida, né? E lá nos Salmos 119, 105, diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para você andar no caminho de Deus, você tem que estar voltado para a palavra dele, você tem que estar voltado para a lei dele, você tem que conhecer a palavra e tem que conhecer a lei. Essa é a verdade. Então não adianta você querer viver no achismo ou no mundismo, porque isso não é luz para a sua vida. É o que diz a palavra aqui. A confiança de andar com Deus, confiança de andar, né? Assim, quando aquele homem confiou, quando ele acreditou que só Deus poderia passar por aquele caminho, né? O que diz a palavra de Deus? Está lá em Salmos 37, versículos 5 e 6, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a sua justiça com a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, esse é o caminho de Deus, perfeito, certo? Perfeito, reto, perfeito. Não existe nada de imperfeito no caminho de Deus. E esse caminho, né, Jesus Cristo veio aqui e pagou caro por isso, ele pagou com o sangue dele, para que eu e você pudéssemos andar por aquele caminho. Mas o que o homem fez? O que o homem fez? Nós vamos falar de vários caminhos aqui, certo? Mas o que o homem fez? O homem criou-se outro caminho. Esse aqui, ó, é o caminho do homem. Você vê que o homem criou uma linha paralela entre o caminho dele e o caminho de Deus, né? É o que vem aqui, é o achismo, é o mundismo que foi criado aqui. Porque muita gente fala assim: mas a vida, talvez o caminho de Deus seja monótono. Algumas pessoas acham isso, mas não é não. Eu garanto para você que não. Monótono é isso aqui. É a falsa realidade que é trazida para nós. Então, nós vamos falar um pouquinho desse caminho aqui. O que a Bíblia fala sobre o caminho do homem? Que você vê que essa linha paralela aqui é proibido ultrapassar. Você não pode passar aqui. Então, o caminho do homem, ele tem caminhos que você pode passar, caminhos que você pode passar e caminhos que você não pode ultrapassar. Ou, muitas vezes, burlam-se as leis e passam assim mesmo. Mesmo que o homem saiba que é proibido, ele passa. Quantas vezes nós vimos isso aí na vida, né? Muitas vezes os pais da gente, os avós, os tios, o próprio governo fala: você não pode passar, você não pode burlar isso aqui. E o homem burla. Ele passa do mesmo jeito. E paga por isso. Então, esse é o caminho do homem, né? Que contradiz a palavra de Deus. E o que a Bíblia fala sobre o caminho do homem? Então, eu convido você, abra sua Bíblia comigo aí, em Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Então veja bem, quantas vezes nós vemos isso, gente? Quantas vezes, com quantos acidentes as pessoas morrem por imprudência, por ignorância? A maioria dos acidentes, tá? 90% deles é imprudência. 90%. 10% é problema mecânico, é isso aqui, é outra coisinha ali, mas 90% é imprudência. É erro do homem. Então, o erro humano, o caminho humano, ele leva à morte. Ele leva a feridas, ele leva a cicatrizes, ele leva a sequelas que você pode ficar com ela a vida inteira. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que o mundo passa para a gente. Você tem que ter muito cuidado em andar no caminho do homem. A Bíblia fala lá também, que ela ensina a você andar no caminho. E o que ela fala aqui? Salmos 86, 11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o seu nome. Certo? Então, hoje o temor, né, o mundo de hoje, o temor de Deus, a palavra de Deus tem que ficar em segundo plano. Ficou em segundo plano hoje. O homem ele prefere seguir várias coisas, mas não seguir o caminho de Deus. Certo?
Isso deixa a gente um pouco entristecida. Sabe por quê? Porque a regressão do homem ela tem sido muito grande. Tem sido muito grande por quê? Porque ele se afastou de Deus. Então, muito cuidado em quem você coloca a direção, em quem está dirigindo sua vida. Muito cuidado com isso. O que o mundo vai proporcionar para você? Em Provérbios 4, 18 e 19, a palavra de Deus diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho do perverso é como a escuridão. Nem sabe eles em que tropeçam. Então, veja bem, o caminho do perverso, né, que nós vamos chamar aqui o homem, é a escuridão. Uma luz. Você viu que lá quando nós lemos o caminho de Deus, é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. O caminho do homem não, é escuridão. Então nós temos que sair fora da escuridão. Tá? Você precisa parar e fazer igual aquele homem, examinar. A Bíblia fala assim, examinar o homem a si mesmo. Então você tem que se examinar. Muitas vezes na vida a gente precisa parar. Tem o sinal, pare. Então pare. Tem dê preferência? Dê preferência. Respeita a sinalização. Que esse dar preferência é o quê? Falaram para mim uma coisa, opa, peraí, deixa eu ver onde é que está isso aqui na Bíblia. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Deixa eu procurar a verdade aqui. Isso é dar preferência. Dar preferência a quem? Dar preferência à palavra de Deus para que aí eu vou ver se eu vou seguir aquilo ali ou não. Então, muito cuidado com o caminho do homem. Nos Salmos 34, verso 7 e 9 diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, por isso que eu falo, quando eu falo assim, dê preferência, é exatamente isso. É porque se você buscar aqui primeiro, se você buscar na palavra de Deus, você vai, a probabilidade de errar é mínima. Porque, gente, não fala que a gente não erra, não, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. E erro a gente vai cometer, mas a gente tem que estar preparado para errar menos, certo? Debaixo da palavra, a gente erra menos. Você peca menos, você acredita menos em determinadas coisas. Então, essa é a função do homem. E agora, nós vamos falar sobre vários caminhos. Vários. Né? E o que é esses vários caminhos? Dá uma olhada bem, dá uns segundinhos para você analisar bem essa figura. Olha bem. Veja bem isso aqui. Podemos perceber que há vários caminhos, inclusive o caminho de Deus. Então você vê que tem esses caminhos aqui, que são quem treina de trânsito, sabe que as linhas travejadas, né? Proibido ultrapassar quando essa aqui está na sua frente, permitido ultrapassar quando essa aqui. Aqui é o caminho livre, você pode ultrapassar que você tem visibilidade. Aqui você não pode ultrapassar, nem aqui, né? Aqui é de maneira nenhuma, certo? E aqui é o caminho de Deus, o caminho de Deus, certo? Então, o que a Bíblia fala sobre esses vários caminhos? Então, lá no Salmo 119, 101, a Bíblia fala assim: de todo mau caminho, desvia os pés, para observar a tua palavra. Então, assim, veja bem aqui, ó, olha bem isso aqui. Tem vários caminhos aqui. Então, quando eu estou aqui, eu tenho que desviar. Mas eu estou por aqui, eu tenho que desviar. Eu tenho que achar a coisa certa, buscar a coisa certa. É o que a Bíblia fala aqui. Eu queria dizer a você que você pode achar isso aqui, você pode olhar para isso aqui e falar assim: ah, quem andou nisso aqui? Quem fez isso aqui? Teve um homem na Bíblia que andou por esse caminho aqui. E se você pegar a história de Jacó e analisar bem a história dele, você vai ver que Jacó andou por esse caminho aqui. Certo? Jacó, ele andou por esse caminho. Jacó, por muitas vezes, ele desviou e por muitas vezes ele voltou para o caminho de Deus. E a palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 17, 18, diz assim: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal,
O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Então veja bem, toda vez que você desvia do caminho de Deus, toda vez que você se vangloria do mundo, a queda é inevitável. É o que aconteceu naquele acidente. Toda vez que o homem colocou a mão no volante, houve a colisão. Quando ele confiou em Deus, quando ele não pôs a mão, não houve problema algum. Certo? A palavra de Deus está aqui para nos livrar, gente, livrar do mal. Por isso que você tem que ler, você tem que conhecer a palavra de Deus. E todo mundo, às vezes, acha bobagem, principalmente hoje, nesse século. Todo mundo acha bobagem isso. E hoje, ela que precisa fazer mais presente, porque o mundo está muito perdido. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse caminho do mal. Então veja bem aqui, ó. Andando por esses caminhos aqui, você pode ver que se eu estiver no caminho errado, certo? Se eu estiver no caminho errado aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho a opção de retorno e voltar, e vou cair aonde? No caminho de Deus. Se eu estiver nesse caminho errado aqui, e se eu fizer o retorno, eu vou voltar aonde? No caminho de Deus. E assim sucessivamente. Se eu estiver nesse caminho aqui, eu posso retornar e voltar ao caminho de Deus. Se eu estiver nesse aqui, que é o pior de todos, nesse aqui que é o pior, nesse aqui você não deve nem andar, porque quando você tiver essa sinalização na sua frente, você tem que ter toda a atenção redobrada quando você estiver no volante. Então, nesse caminho aqui que você andar, se você estiver nesse aqui, volta rápido. Porque quanto mais você seguir, mais problemas você vai ter. Então, volte rápido. Por quê? Aí você pode me falar assim, ah, mas tem muita gente que está no mundo, muita gente está no mundo aí, e é abençoado, e recebe, Deus olha, e Deus faz para ele, e eu que oro, que faço isso, não recebo. Veja bem que nós dissemos que Jacó andou por esses caminhos aqui. Né? Você lembra disso? E a Bíblia fala assim, o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus é Deus, entendeu? E ele faz para quem ele quer, da maneira que ele quer. Nós não estamos aqui para julgar Deus. Né? Eu não estou aqui, é como diz lá a palavra de Deus lá em Gênesis, quando os irmãos de José, quando o pai de Jacó morreu, né? Quando Jacó morreu, aliás, né? Que eles foram lá e falaram assim, José, e agora nós estamos perdidos com José. E eles foram lá para José, José falou para eles assim, quem sou eu para estar no lugar de Deus para julgar alguém? Mesma coisa eu falo para vocês, eu não estou aqui para julgar ninguém, certo? Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Tanto que todos os meus estudos que tiverem aqui, todos os estudos Sacode o Pó, é todo fundamentado em Bíblia. Tudo que eu falar vai estar dentro da Bíblia. Por isso que eu uso muito a Bíblia. Para não chegar e falar assim, você falou isso ou não? É a palavra de Deus. É uma coisa que eu sempre faço questão na minha vida, sabe? É estar com a palavra de Deus na frente. Perfeito? Jamais. Eu sou igual ao Paulo. Dos pecadores eu sou o maior. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade. E a verdade é sempre a verdade, quer você queira ou não. Então, voltando para o caminho, né? Você vê que se a gente retornar, nós sempre voltaremos para o caminho de Deus. E toda vez que você fizer o retorno e cair aqui, você vai ser abençoado. Porque esse é o Deus que a gente segue. Esse é o Deus vivo. Esse é o Deus que faz. Da maneira dele, mas ele faz. Então você precisa acreditar, qual o caminho que você estiver seguindo, você precisa retornar e voltar para o caminho de Deus. Porque toda vez que o seu caminho errado cruzar com o caminho de Deus, você vai ser abençoado. E veja bem, Jacó, ele foi abençoado. Pega a história dele. Jacó, ele de enganador, ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel. E eles enganaram ele lá, embebedaram, fizeram maior confusão. Quando ele acordou, ele estava com Lia. Entendeu? Aí, ele teve que trabalhar mais 7 anos. E onde que ele voltou?
voltou para o caminho de Deus. Aí ele casou com quem? Casou com Rebeca. E vai lendo a história de Jacó, que você vai ver que toda hora é isso aqui. Você pega lá as vacas, quando ele foi enganado pelas vaquinhas, aí vê nascer os bezerros malhados. Pega a história de Jacó, que você vai ver que Jacó foi um homem que andou nisso aqui. Ó. A vida de Jacó toda é essa aqui. Ó. Era andar em caminho errado e voltar para o caminho de Deus. Toda vez que ele voltava para o caminho de Deus, Jacó era abençoado. E você também vai. Se você voltar, você também vai receber as suas bênçãos. Se você sair dos caminhos errados que você está andando, com certeza, quando você chegar no caminho de Deus, você vai ser abençoado. Porque essa promessa, Deus é Deus de promessa. Deus é o Deus do impossível. Deus faz coisas que ninguém consegue imaginar. Então, muitas vezes, vamos falar aqui de doenças recentes. Teve gente, morreram várias pessoas com Covid. E teve várias que não morreram. Aí você me pergunta, por que um morre e o outro não? Por quê? Porque quem sabe o caminho é Deus. Mas aqueles que morreram, se estivessem andando nesse caminho, meu irmão, está tranquilo. Então, aprendamos que, independente do caminho, do erro que estivermos nele, lembremos que precisamos retornar. Retornar para onde? Para o caminho de Deus. Porque quando voltar e o seu caminho encontrar com o caminho de Deus, você será abençoado em nome de Jesus. E veja bem o que a palavra diz em Filipenses de 4-7, referente a esse caminho aqui. Diz assim a palavra de Deus: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso, pensai. Olha o caminho, pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É por isso que a gente é abençoado. O Deus de paz será convosco. Se você retornar, você será abençoado. Em nome de Jesus. E olha, que por mais que a gente corra, por mais que você saia da presença de Deus, vai chegar uma hora na sua vida que não tem jeito. Tá? Uma hora na sua vida você vai ter que decidir. Então tem um novo caminho aqui que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui. Tá? Esse caminho aqui. Esse caminho, para quem conhece de sinalização, chama-se bifurcação em Y. Certo? Bifurcação em Y. O que acontece? Quando você chega aqui, você tem só existe dois caminhos para você ir, que é o que existe na vida, certo e errado. Certo? Existem dois caminhos. Então, vamos chamar aqui. Quando você chegar aqui, você vai ter que decidir. Aí a decisão aqui é sua. Eu cheguei aqui, eu tive que decidir qual caminho eu vou seguir. Veja bem que aqui, o caminho de Deus não tem nada, é livre. Certo? Você vem, pode ir embora tranquilo. Chega aqui, tem essa linha aqui que significa pare. O pare é para você pensar. Você pensar. Vale a pena seguir isso aqui? Vale a pena andar por aqui? Aqui você tem a opção, você vai decidir. Que isso aqui é chamado, o famoso livre-arbítrio, é isso aqui. Tá? Vou tentar representar aqui. Esse é o famoso livre-arbítrio. Chega aqui, a decisão é sua. E se você decidir seguir por aqui, aí lembre-se que a consequência é sua. É a lei do semeador. Tá? Passou aqui, passou para cá, as consequências são suas. A única opção que você vai ter é retornar e voltar para o caminho de Deus. Mas fora isso, aqui a cobrança é inevitável. Então, pense bem que uma hora na sua vida, uma hora, qualquer hora que seja, o tempo que for, você vai ter que decidir qual lugar, qual caminho que você vai seguir. Ou você vai seguir a verdade, ou você vai seguir a mentira. Ou você segue o certo, ou você segue errado. Sim. Não tem jeito. Uma hora na vida, a cobrança vem. Isso é livre e certo. E o que a Bíblia fala desse caminho?
da bifurcação. Vamos lá. Em Mateus 7, de 3 a 16, diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então veja bem, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Estreita é a porta que conduz para a bênção. Muita gente escolhe o caminho do homem, principalmente no século XXI. Muita gente escolhe o caminho do homem, muita gente escolhe andar pelo caminho errado. As pessoas estão sofrendo, estão pagando caro por escolher o caminho errado. A oportunidade é dada para todos, gente. A palavra de Deus está aí para todos. Você fala assim, muitas vezes as pessoas falam assim, não, isso é ultrapassado, a palavra de Deus está ultrapassada, isso aí é coisa de século passados, que já tem 2000 e tantos anos, que a Bíblia está ultrapassada. Deixa eu falar uma coisinha para você. A necessidade do homem no século I é a mesma do século XXI. É a mesma necessidade. E a grande diferença do homem do século I para o século XXI é que o homem do século I, ele não tinha tantas informações e tanta facilidade para conhecer o caminho de Deus como hoje nós temos. Então, você tem hoje internet, você tem Bíblia em celular, você tem Bíblia online, tem várias Bíblias traduzidas em várias línguas, entendeu? Em vários idiomas. Se você quiser conhecer a palavra de Deus, você conhece facilmente. O homem do século I, ele não tinha isso. E olha que era mais, eu acho que era mais fácil você fazer para o homem do século I que do século XXI, porque com toda a tecnologia, com toda informação, com tudo que o homem hoje tem, ele se tornou mais pobre. Se tornou mais pobre. Gente, a gente vê isso aí todo dia, todos os dias. Existe muita gente sofrendo. É porque o egocentrismo, entendeu? O homem é tão voltado para ele, o homem do século XXI é tão voltado para ele, que se você parar e olhar o mundo, quanta gente está sofrendo, quantas pessoas estão passando problemas, sabe por quê? Porque desviaram o caminho, porque escolheram errado, porque estão aqui, mas a opção do retorno é sua também. Você retorna quando quiser. E quantas vezes a gente prega, a gente fala, a gente tenta resgatar, mas a primeira oportunidade que o mundo dá, a pessoa volta para o caminho do mal. Eu não digo que eu sou perfeito, eu não sou, irmão. Não sou. Muita gente me coloca assim, você acha que você é o dono do mundo? Outro dia mesmo, poucos dias atrás, a pessoa virou para mim, você é o dono do mundo, você vai mudar o mundo? Não, eu não vou mudar nada não. Quem muda é Deus, quem tem a condição de mudar é Jesus Cristo. Eu não. Eu sou um mero pecador igualzinho você. Certo? Não pense você que eu não tenho que ser corrigido, que eu não tenho que ser lavado, remido pelo sangue de Jesus, não, porque eu peço, eu clamo todo dia a misericórdia de Deus. Eu já falei lá no início, eu sou o maior dos pecadores. Eu não sou melhor do que você. Então não pense que a gente fazendo um estudo, você está aqui, eu estou querendo mostrar para você que eu sou melhor do que alguém, não, porque eu não sou não. Certo? Porque eu falo para você, eu já andei nesse caminho aqui, ó. Eu já andei. E eu procuro sempre, eu procurei voltar, eu procurei retornar.
E assim como eu retornei, eu peço a Deus misericórdia, que Ele tenha compaixão de você, que você também retorne e volte para a verdade. Viva a verdade. Volte à realidade, pare e pense, examine, como diz Paulo lá, examine o homem a si mesmo. Depois você come do pão. Porque o homem está brincando com a palavra de Deus. Sabe? Esse perigo do século XXI, ele está assim, acabando, está tornando o homem cada vez mais pobre, cada vez mais distante e cada vez mais sofrido. Não fuja da verdade, meu irmão. Não fuja da verdade. A verdade é uma só. Então, se aquilo que foi colocado para você que é errado, é errado. Não esconda atrás do século. Não esconda atrás de misericórdia. Fala, Deus perdoou muita gente. Deus perdoou o ladrão na cruz. Sabe, eu acho muito engraçado quando muita gente fala isso. Eu já escutei várias vezes a pessoa falar assim, Jesus perdoou um ladrão. Verdade. Verdade, tá, isso é bíblico, tá lá. Mas aquele homem, ele não desceu da cruz só andando, não. Ele pagou por todos os pecados que ele cometeu, inclusive pelos ossos dele quebrados. Ele pagou. Então lembre-se que pelos nossos erros nós vamos pagar. Agora eu queria falar de um outro caminho, chamado aclive. Aclive, eu chamo o mundo de hoje. Século XXI, século 31, século 41. Esse é o aclive. E o aclive é tudo aquilo que o mundo oferece para você. O que é que o mundo oferece para você? Oferece boate, vida desregrada, prazeres do mundo, relações ilícitas, cobiça, engano, traição, adultério e etc. Mas a palavra de Deus, né, fala que as obras da carne, elas são conhecidas. Isso é bíblico. Está lá, você quer ver? Gálatas 5, nos versos 19 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imolações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonário e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que acontece? Eu comparei esse caminho aclive a uma subida, né? Você vai subindo, 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 a vida vai oferecendo tudo isso que foi lido aí, a heresia, porfias, imolações, ira, pelejas, né, impurezas, fornicação. A Bíblia vai te oferecendo isso, você vai subindo, achando que essas coisas são maravilhosas, achando que não tem problema, achando que o mundo está evoluído, e você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí você chegou lá no topo, subiu, chegou no topo, né? E a Bíblia fala, né, lá em Gálatas 19, 21, das obras da carne, né? E que você foi subindo, e chegou no topo, e aí o que acontece? Você vai pro declive, aí você vai começar a descer. Você vai começar a descer, e a hora chega. Aí você vai começar a pagar. Sabe aquelas obras da carne que foi lida? Aí você vai começar a pagar. Porque aí você começa a descer. E para descer, você perdeu o freio. Você perdeu o freio. Entendeu? Você foi deixando que as obras da carne tomassem conta de você. Você perde o controle. Você perde direção. Aí você perde o freio, que você começa a descer. E você começa a ficar desesperado. Porque a vida começa a te cobrar. A vida começa a cobrar de você as coisas. E aí vem o desespero. Sem freio, o carro vai descendo, a velocidade aumenta, o perigo aumenta.
E com uma hora você vai perder a direção, nem a direção, porque quando está descendo ali, você ainda consegue controlar, mas a velocidade chega a ser tanta que você não consegue controlar o carro mais. Aí ele toma a direção de você. E aí, o que vai acontecer? Bom, lá em Deuteronômio 28, diz assim a palavra de Deus: será, porém, vamos lá, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidar de cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares e maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejais destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Então, você subiu, aí começou a descer, você está desgovernado, né? Porque o que acontece ali? Você pegou, você começou a descer, né? E aí você perdeu o freio, você não tem controle mais, você não tem mais controle sobre o seu carro, não tem mais. Aí vem o desespero, entra a loucura. O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? E você vai lá descendo, desgovernado, certo? Tá aqui, ó. Você vai descendo, desgovernado. Certo? Mas você tá com o rádio ligado, né? Porque o mundão hoje é isso aí, né? Essas músicas, sem nada, que não acrescenta nada na vida do homem, só desculpe as colocações, mas só as músicas de hoje só traz a perversidade, a promiscuidade, a prostituição, né? As letras horríveis, né? Não tem uma letra assim que você possa pegar, entendeu? É aquele negócio, beijinho na boca, é coisa do passado, agora a moda é namorar pelado, não sei lá o que, com leite condensado, né? Me toma aqui R$50. Essas letras maravilhosas, essas coisas que o mundo está oferecendo para você, é isso aí, né? Desgovernou. É isso, com isso que está sendo oferecido para você, você está sendo desgovernado, né? Você perdeu o freio. E você entrou nisso aí, e agora não tem jeito, você está sem freio. E aí o que vai acontecer? Aí você começa a descer. O que vai acontecer? Bum! Bati. Aí, meu irmão, você tá assim. O que vai acontecer com você aqui dentro? Você vai estar todo arrebentado, todo amassado, todo destruído, todo ferido. Fala se você não conhece alguém que está numa situação dessa. Fala que você nunca viu isso na sua vida. Fala que as coisas erradas não te levam isso ao poste. Fala que as coisas erradas não te levam ao poste. Porque não tem jeito, irmão, não tem jeito. Certo? É como eu disse, uma hora a conta chega, uma hora a vida cobra. Certo? Então, o que a Bíblia fala desse carro batido aqui? Vamos lá. Lá em Isaías 42, de 6 a 8, diz assim: eu, o Senhor, te chamarei em justiça, te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que já em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor a imagens de esculturas. Então, o que Deus está falando assim? Mesmo você lá no poste, todo arrebentado, porque a situação que você vai ter no carro ali, é só Deus que sabe, mas você pode, vou passar alguns aqui, você pode estar ali, sendo em maca, está em maca,
para ser encaminhado para o CTI, porque você está todo machucado, está inconsciente, está todo arrebentado. Você pode estar consciente, mas todo machucado, todo ferido. Você pode sair dali, também na maca, mas você vai para a enfermaria e vai ficar muito tempo lá para se recuperar. Você pode estar lá todo quebrado, todo quebrado. Você pode sair dali com sequelas para o resto da vida. Você pode pagar por aquele ali pro resto da vida. Por quê? Porque essas obras da carne, elas vão te levar para o poste. Te levar para o poste. E muitas vezes as pessoas acham que não, mas você vai para o poste. E lá em 1 Pedro 2, 24, diz assim: levando eu mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sob madeira, para que os mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Então, ele traz ali, o sangue de Jesus veio para nos purificar de tudo isso aí. E atrás disso que nós temos que correr. E no Salmo 1, verso 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerá. Então, veja bem, se você for nesse caminho, você vai para o poste. Porque não tem saída, irmão, não tem saída. Você vai para o poste. Agora, veja bem a conclusão desse caminho errado, desse declive. Veja bem a conclusão disso aqui. Está lá em Filipenses 4, de 20 a 24. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, incline os ouvidos. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-os mais íntimos do teu coração. Porque são vidas para quem acha e saúde para teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede as fontes da vida. Desvia-te a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Então veja bem, tudo depende de você e tudo depende, né, de você e da sua luta, daquilo que você quer na sua vida. E veja bem que lá em Deuteronômio 28, de 15 a 20, Deuteronômio 28, 68, né, desse troço tudo, o que acontece? O Senhor fará voltar ao Egito em navios pelos caminhos que tenho dito. Nunca jamais verás, e ali sereis vendido como escravos, escravos dos vossos inimigos, e não haverá quem vos compre. Então veja bem, esse caminho do mal vai tornar você escravo. Você vai ficar tão voltado para o mundo que para você sair não vai ter nem quem te compre, nem quem queira você, porque está amassado, está arrebentado. É triste, irmão. É muito triste. E agora, irmão, para a gente terminar o nosso estudo, né, para fechar com a chave de ouro, eu queria trazer para você, sim, dois verbos. Dois verbos que é crer e acreditar. Crer e acreditar. Mas o que vem a ser crer e o que vem a ser acreditar. Então eu quero trazer para você, graficamente falando, a diferença entre os dois verbos. Aqui nós temos aqui, ó, nesse desenho aqui, dois prédios de 20 andares cada um. E aqui em cima nós temos uma corda e o equilibrista. Esse equilibrista, ele foi para lá e para cá 20 vezes. Certo? E lembre-se que aqui embaixo não tem nada. Se ele cair daqui, ele vai arrebentar todo. Só a misericórdia de Deus. Porque se ele cair, já era. Tá? Pode chegar até a morte. Então, ele foi 20 vezes para lá e para cá. Aí eu te faço uma pergunta agora. Você acredita que esse homem pode ir lá pela 21ª vez?
Eu garanto que 100% vai falar para mim, sim, ele faz. O cara foi 20, ele vai 21. Beleza? Então, isso é acreditar. Você acredita realmente que o cara consegue fazer aquilo ali. Certo? E agora nós vamos dar o exemplo do crer. Então, você realmente acredita que o cara faz aquilo ali 21 vezes. Só que ele virou para você, aí esse cara mesmo aí, virou para você e falou assim, você acreditou que eu fui lá 21 vezes. Agora eu vou pela 22ª. Só que eu vou de uma forma diferente. Eu vou lá, mas você vai comigo dentro do carrinho. Beleza? Então, você está vendo aqui que o equilibrista está aqui, o carrinho está aqui e você está lá dentro. Ok? Aí eu pergunto a você, você está diante de 2 prédios de 20 andares, em cima de uma corda, com um equilibrista que você tem que botar nele toda a sua confiança, certo? Que ele vai ir e vai voltar com você dentro do carrinho. 20 andares, sem nada lá embaixo. Se descer, só Jesus, porque a morte é quase inevitável. Eu pergunto a você, você entra nesse carrinho? Para você entrar, você precisa crer. Essa é a diferença entre acreditar e crer. Por isso, você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer nas leis de Deus. Porque se você não crer, se você acreditar e não crer, existe uma diferença muito grande. Certo? Então, entre crer e acreditar, existe uma diferença muito grande. Eu queria falar agora desse homenzinho, primeiro, o que está sem você no carrinho. O que a Bíblia fala? Que é pelejar com Deus. Então vamos lá. Em Lucas 9, de 20 a 23, 24, diz assim a palavra de Deus. Dizer a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Então, quando você acredita, né, você tem que abrir mão de muitas coisas. Porque acreditar em Deus também é diferente de crer, porque é uma diferença muito grande, que foi mostrada aí para você. Mas você acredita em Deus, você tem que carregar a sua cruz. Entendeu? Estar com Deus é isso, meu irmão. A vida não é fácil. Se fosse fácil, Jesus falava. Mas ele não prometeu isso para ninguém. Ele não falou que nada seria fácil. Porque os grandes homens de Deus passaram por grandes tribulações. Até Davi, cara, segundo o homem, segundo o coração de Deus, foi um dos homens que mais passou tribulação. Olha o que aconteceu na vida de Davi. Lê a história dele. Né? Porque Davi venceu Golias, mas todo mundo esquece que ele foi enfrentar um outro gigante e ele foi salvo pela misericórdia de Deus, porque o cara ia matar, o sobrinho de Golias ia matar Davi. Ele não morreu porque Deus entrou no meio. Então, nós temos que conhecer a história. Porque é muito bonito você falar que Davi matou Golias. Realmente a história é maravilhosa. Mas quando ele foi enfrentar um gigante sem Deus, ele só não morreu porque a misericórdia de Deus estava lá. Então, muito cuidado. E para o crer, tá? Para o crer. Então, convido você a abrir comigo. Salmos 40, 4, 5, diz assim para a vida. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitos, Senhor, Deus meus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-la, deles falar, mas são mais do que eu poder contar. Então as maravilhas do Senhor são infinitas, irmão. São infinitas. Porque muitas coisas que você acha impossível, igual você entrar naquele carrinho ali, para Deus é fichinho. Com Jesus você pode entrar em qualquer lugar. Qualquer lugar, até no carrinho você pode entrar, que você não vai ter problema nenhum.
Nenhum. E lá em Deuteronômio 31:8 diz a palavra de Deus aqui: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, que todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem desamparará. Não temas e não te espantes. Essa é a palavra do Senhor. Que você, meu irmão, aprenda a seguir os caminhos de Deus. E que se você estiver fora do caminho de Deus, que você retorne. Porque no retornar, você pode encontrar o caminho de Deus. E você encontrando o caminho de Deus, você será abençoado. Então, meu irmão, eu espero que esse estudo tenha trazido para você algum discernimento, que ele tenha aberto sua mente em alguma área da sua vida, né? Que você possa parar, examinar, né? A partir de agora, examinar, fazer um exame de consciência, ver onde você está andando, com quem está a direção da sua vida, quem está direcionando você, qual caminho que você está andando, porque vários caminhos. O caminho do mal você vê que tem muito, o caminho de Deus é um só, mas o caminho do mal tem um monte. Então verifique qual caminho que você está andando. E se você estiver fora do caminho de Deus, faça o retorno. E volte. Volte. Porque quando o seu caminho encontrar com o caminho de Deus, você será abençoado. Em nome de Jesus. Então agora nós vamos orar e agradecer a Deus por esse estudo. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai Santo, Pai amado, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença. Obrigado, Senhor, por Senhor nos ensinou qual caminho nós devemos andar, qual direção seguir. Sabemos que a única direção que nos leva para o céu, para a verdade, é o seu caminho. Que quando, Senhor, a gente chegar naquela bifurcação em Y e tiver que decidir, nós decidamos andar com o Senhor. Muitas vezes, Pai, pelos nossos pecados, a gente vai para o caminho errado. Mas nós clamamos pela sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor tire as pessoas que estão lá e aqueles que pretendem entrar. Que quando estiver no pare ali, Pai, que ele pense na sua palavra e que ele retorne e entre no seu caminho. Porque esse caminho, né, que para a gente seguir, esse caminho da paz, ele custou muito caro. Certo? Ele foi derramado com o sangue de Jesus, que foi derramado ali no Calvário, que foi derramado na cruz, que foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, e que foi batido, que foi sangrado, Pai, que foi perfurado com lança para saída de ar. Que todo esse sacrifício que Jesus fez, Pai, que seja para tirar o seu filho do caminho errado. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, te agradecendo por esse sacode pó, que seja o começo de uma grande bênção na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos lá, irmão, sempre firmes na rocha e lembrando sempre. Paz do Senhor.